A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui o acervo que atenda às suas necessidades. Livros, textos, palestras, entrevistas, os programas da Web Rádio Estação da Luz Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, para que você encontre no mesmo lugar um acervo que atenda às suas necessidades. Estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. E é por isso que convidamos você para mais esse programa agora. Vamos reproduzir aqui na nossa página Estação da Luz Espírita. Programa Espírita nos domínios da mediunidade. Entendendo a mediunidade, conclusão do livro Os Mensageiros, ditados por André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier, apresentação de Lenice Silva e Leni Brito, ambas do Rio de Janeiro, e a Marigava, do Paraná. Transmissão da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Bom dia, Mori, tudo bom? Bom dia, Vanice, bom dia a todos os nossos amigos que estão aí nas redes sociais e um bem especial aqui para nossa querida Sônia Veloso, que está começando o programa junto com a gente. Que alegria tê-la aqui. Bom dia, Sônia, bom dia a todos os amigos, os que já chegaram, os que vão chegar, bom dia para todo mundo. Tenhamos uma semana muito feliz. Bacana, então. Para começarmos, irmos aqui já mergulhando bem de maneira apropriada no assunto, eu perguntaria para você, Vanice, você acha que é preciso uma mente assim, com uma inteligência fora do comum para compreender a doutrina espírita? Olha, se eu fosse preciso uma mente dessa, eu não estaria aqui. Porque... Que coincidência! Decididamente não é o meu caso. Então, vamos ler aqui no Evangelho, no capítulo 17, no item Espíritas. Compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável
e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a fazia direito à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou ao vulgo, né? Uhum. Então, o texto segue, convido a todos para que façam a leitura desse item. Os bons espíritas, no item 4 do capítulo 17, sede perfeitos, e aqui os bons espíritas. Bom dia, Leni, nossa Oi, amiga minha Leni. filha, fui fazer exame de sangue, cheguei agora correndo. Depois Seja eu tentei bem-vinda. entrar falar com como é o nome dele? O Tavares. Tavares, pelo telefone, estava no elevador, aí caiu. Aí Seja eu entrei aqui bem-vinda. correndo, ainda estou assim, exame de sangue e fogo. Então, vamos fazer uma prece para a gente acalmar nosso coração e começar nosso Isso, estudo, vamos lá. né? Graças a Deus. Pode começar. Pode ir, Leni. Quer fazer? Ok, faço sim. Ah, Senhor Jesus, como é bom mais uma vez amanhecer falando da tua mensagem através da visão amorosa do nosso querido André Luiz, nos observando nessa questão da mediunidade, né? Nós, médiuns, mensageiros da espiritualidade superior, da espiritualidade, mostrando que a vida está nos dois sentidos, nos dois lados. Que possamos, então, Senhor, com este trabalho, desenvolver não apenas em nós, mas naquelas pessoas que nos ouvem, esse sentimento de responsabilidade, o que somos, o que pensamos, o que sentimos, em prol não só de nós mesmos, mas daqueles que estão no invisível. Então, que possamos contar com o auxílio do Senhor André Luiz, esse nosso querido amigo, com o auxílio de Deus e com o auxílio do Senhor Jesus, a nos orientar as ideias e pensamentos nessa manhã. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. A responsabilidade é grande. Mas estamos aí. Mas se foi dada para a gente, é porque a gente já está em condições de cumprir esse papel. É né? verdade. Não tenhamos dúvidas disso. Então, vamos continuar aqui a leitura. Nós vamos ver se a gente finaliza hoje esse capítulo 5, né? Né, Mauri? Né, Aline? Eu vou começar a leitura e nós vamos discutindo. Hoje eu estou sem nossos slides, porque por questões técnicas aqui, sabe? Mas vamos assim, vamos lendo o livro, tá? Tá ok. Nós paramos aqui nesse parágrafo que começa dizendo assim para a gente. A rigor, né? Também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana, pelo simples culto externo, como pretende a Igreja Romana? Né? Aqui são duas perguntas. Uma, mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo,
como pretende a Igreja Romana, pelo ato de fé, exclusivamente como espera a Reforma Protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas, não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Vamos discutir aqui? Vamos, é uma coisa séria, né? Muito séria essa visão unilateral, né, de uma única parte. A gente tem que olhar o lado também de quem está no plano espiritual, né? E é muito interessante o trabalho mediúnico, aquele trabalho da mesa mediúnica, de esclarecimento dos espíritos, visando esse lado, né, espiritual, no qual o conversador, né, aquela pessoa que conversa, o dialogador, conversa com aquele espírito, tenta esclarecê-lo, né, trazendo ele para a realidade espiritual dele, e também nos colocando, porque esse lado, né, dos dois lados, ver as coisas dos dois lados, os dois aprendem, né? Tem uma passagem no livro aquela parte do beletrista, né, do livro de Amélia, da Dona Ivone Pereira, que doutor Bezerra de Menezes, no final, fala assim, olha, todos saímos ganhando, né? Quando ela esclarece aquele espírito. Então, o guia espiritual sai ganhando, o guia espiritual do espírito desencarnado sai ganhando, quando todos são esclarecidos, né? Então, isso é muito, muito bom, a gente não vê só esse lado unilateral. Fala, Maurício. Olha, eu destacaria, além do que a Leni, de uma maneira muito simpática, já trouxe para a gente, esses 3 aspectos em que ele coloca o assunto evolução dos espíritos que aqui estão com a necessidade de laborar através do Ministério da Comunicação, que é o caso aqui, né? Onde o Telésforo faz os ensinamentos, faz a preparação, tem todo aquele aparato que a gente já viu. Se não for, né, na visão, por exemplo, como ele diz aqui, como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana, pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante, ou como os espiritualistas trazem o assunto, por mera afirmação da vontade, o positivismo, essa coisa toda bonita, seria só por esses aspectos aí já resolveria o problema? Nem por uma e nem por outras alternativas, se não for pelo labor mesmo, se não for pelo sacrifício, pelo envolvimento, pela compreensão do assunto, né, para poder sair desse lodaçal que é essa profundeza da ignorância, né, dos espíritos que trazemos aqui ao nosso lado. Então, se não for mergulhando e trabalhando, a compreensão ela não se dá. Então, na verdade, as coisas acontecem pelo esforço de almas como o do Telésforo e o seu departamento de comunicação. Aqui sim vem para todos os que somos médiuns, uns mais, outros menos, da importância desse entendimento de que estamos nessa condição de mais ou menos médiuns, para poder avançar mais rapidamente exatamente os aspectos do atraso em que nos encontramos. Essa é a visão assim desse parágrafo que eu trago. Ele complementa um pouquinho aqui embaixo, ó. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho, como você falou, o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito, que outros irmãos nossos perseverem
tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável. Aí eu lembrei de Bezerra de Menezes, né? Um grande exemplo para nós, né? Tem lá um livro que ele fala, Momento Decisivo, com Divaldo Pereira. Eu peguei só um pedacinho. É bem grande o texto, mas desculpa, eu peguei só um pedacinho, né? Ele fala assim, parece que ele está falando hoje também, né? É assim, ele fala assim, esses dias são de turbulência. A sociedade Dá terrestre... licença, Vanessa. Dá licença um pouquinho. Deve ter algum de nós aqui com um aparelho que está dando eco na transmissão. É verdade. Parece um rádio. Será que sou eu? Você tem dois aparelhos ligados aí? Parou. É na Nelly. É na Nelly. Então, vou ler aqui. Tá, ok. Já está dando eco agora? Não, agora não. Melhorou. Beleza. Doutor Bezerra diz assim para a gente: esses são dias de turbulência. A sociedade terrestre, com a inteligência iluminada, traz o coração despedaçado pela angústia do ser existencial. Olha, momento grave na historiografia do processo evolutivo, quando se operam as grandes mudanças para que se alcance a plenitude na Terra anunciada pelos espíritos nobres e prometida por Jesus. Quando Jesus veio ter conosco, a humanidade experimentava a grande crise de sujeição ao Império Romano, às suas paixões totalitárias e aos interesses mesquinhos dos governantes arbitrários. O espiritismo, a seu turno, instalando-se no planeta, enfrenta clima equivalente em que o totalitarismo do poder arbitrário de políticas perversas esmaga a aspiração e enobrecimento das criaturas humanas. E, por consequência, o ser se agita em busca da plenitude, aturde-se confundindo e não sabe vivenciar ainda as libertadoras claridades do Evangelho. Olha, então ele vem dizendo para a gente que a gente está vivendo um tempo confuso, agitado, e por isso a gente não está conseguindo vivenciar essas claridades libertadoras do Evangelho, que já estão aqui à nossa disposição para que a gente consiga alcançar essa plenitude aqui na Terra, que está começando, né? Que já está em plena mudança para a regeneração, né? Então, enquanto a gente não entender essas questões que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer em nós essa reforma e ter esse entendimento que não é só chegar em determinado templo e fazer uma oração, levantar a mão para o céu, mergulhar numa água. Não é só isso que a gente tem que fazer, não. Só isso aí não vai resolver o problema. A gente tem mesmo que trabalhar, né? Tem que acordar às 6h30 da manhã, vir para a reforma íntima, né, gente? É muito sério isso, e ontem a gente estava até comentando sobre isso. A reforma íntima, esse trabalho íntimo que deve ser feito, e aí eu estava até falando, né? Seguir Jesus, né? Então, tem uma página muito interessante de Emmanuel, naquele livro Pão Nosso, eu falei ontem sobre isso, que é chamada O Mais e os Discípulos, né? Não sei se vocês conhecem essa página. Essa página fala claramente, olha, Jesus, eu sou assim, mais ou menos isso. Eu sou assim, mas Jesus me pede outra coisa. Né? Então, essa questão da reforma íntima, da gente mudar a nossa visão, porque a gente já tem um certo conhecimento, a gente já sabe? Então, por a gente já saber, por a gente já entender que Jesus é o mestre, Jesus é o modelo e guia da humanidade, e a gente fazer escolhas equivocadas, né? A gente vai ter que responder por elas, né? Se a gente está a fim de pagar o preço, né? Mas aí é que a gente
são coisas que a gente tem que ter a consciência, porque eu me lembro muito de uma senhora, Dona Lourdes, lá do Centro Espírita Leon Denis, que ela dizia, Eu né, lembro. às vezes ela estava dirigindo lá as nossas reuniões e ela falava, né, olha, quem assistiu, sejam todos muito bem-vindos, que é aqueles que estão aqui pela primeira vez, mas quem assistiu uma só reunião Já espírita já não acabou. pode mais dizer que não sabia, Não. né? Então, Dona Lourdes falava isso, e isso foi, eu acho que foi a primeira vez que eu fui no centro que eu ouvi isso dela. Então, a gente fala assim, caramba, né? Então, a gente não pode mais dizer que não sabe, uma vez que a gente já tem o conhecimento, já tem o estudo, e a gente tem que escolher, fazer as escolhas de acordo com Jesus, mesmo que isso nos doa na carne, né, gente? Porque, às vezes, ontem eu até falei sobre isso, é difícil, às vezes, a gente deixar os nossos atavismos, deixar as nossas manias, deixar os nossos vícios e fazer escolha acertada de acordo com o que Jesus espera da gente, uma vez que a gente já sabe. Mas é necessário que a gente faça as escolhas corretas já, né? É necessário que a gente deixe as nossas... para que a gente possa manter uma consciência minimamente tranquila, né? Fala, Mauri. Olha, como compreender que a humanidade já espelha melhores valores, como sempre suscita Emmanuel, isso de projetarmos à nossa frente, diante de nós, né, o que somos. Então, como a gente imaginar que o mundo de Roma, com aquela busca do totalitarismo que ele exemplifica aqui, com a busca do mesmo totalitarismo hoje, por muitas nações, como compreendemos que estamos evoluindo? Se não, ao admitirmos que éramos alguns milhões nos tempos de Roma e hoje somos mais de 30 bilhões de espíritos, de almas necessitadas de evolução. E que, de alguma forma, estamos evoluindo, né? Estamos avançando no conjunto da obra, mas muito mais. Temos essas ferramentas, como vocês acabaram de falar, temos as ferramentas, sim. Temos a luz da doutrina deixada por Jesus, pelo Kardec, pelos facilitadores que são vocês, pela forma de compreender isso tudo. Uma semana de qualquer religião, todos já sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então, as escolhas é que tem sido o nosso grande algoz, o nosso grande desviador do rumo certo. Mas é assim mesmo, né? Estamos avançando, o que importa é que a gente tem que ter essa compreensão, né? A compreensão de estar sempre retornando à boa estrada, à estrada correta. E Exatamente. até o momento em que a gente não saia mais, né? Ai, nossa, como vai ser bom. A gente quer saudar aqui, né, as pessoas que estão lá pelo YouTube, né, nos assistindo. E aí eu queria falar aqui uma fala na nossa querida Francisca Luduína, que ela coloca assim, ó, a hora de substituir, hora de substituir o difícil pelo possível. Estamos no processo de evolução. É isso mesmo, né? A gente está na hora de fazer as escolhas certas, né? Fazer as substituições certas, né? O possível o difícil pelo possível. Já é possível a gente fazer escolhas melhores, né? Muito bom essa fala dela. Porque se a gente não entender isso, né, a gente não vai caminhar e a gente vai ficar sempre achando que a gente vai botar sempre a culpa no outro, né, gente? Chega de botar a culpa no outro. Eu não consegui por causa da Vanice. Vanice, foi a Vanice que me interrompeu. Não, foi o Amauri que me interrompeu. Nossa, eu estava no caminho certo, mas o Amauri me tirou do caminho certo, entendeu? E a gente vamos parar com esse desculpio, que não cabe mais, né? A gente tem que entender que as escolhas são feitas por nós mesmos, somos espíritos imortais e responderemos pelas nossas próprias escolhas. E ele ainda fala aqui, ó, a humanidade terrena
atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Olha que coisa boa Para isso. consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, Isso. que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Olha só. Gente, olha isso aí, muito bom. Gente, quantas vezes a gente se perde em discussões inúteis que não vão levar a lugar nenhum, não é não? Dentro de uma casa espírita, a gente não pode fazer isso, né? Porque os espíritos precisam de nós como parceiros. Né? Tem que ter uma parceria dos dois planos, né? Eles e nós. E a gente precisa ser instrumentos úteis. Né? Às vezes, no outro dia eu estava vendo, uma pessoa chegou perto de mim, eu cheguei. Porque questão de crachá, né? Sabe como é que essas questões de crachá são tão difíceis? Né? Porque o crachá tal. Eu falei assim: olha só, eu não vou ficar parada discutindo sobre isso, não. Eu tenho. Sabe, porque são discussões que são comezinhas da vida material que muitas vezes atrapalham o plano espiritual, porque a gente fica se absorvendo com determinadas ideias, né, povoando a nossa mente, que quando a nossa postura, né, principalmente dentro do ambiente espírita, o ambiente que os amigos espirituais estão ali conosco, eles precisam de uma postura diferenciada. E a gente, às vezes, fica com comezinhos, né, com besteirinhas, complicando uma situação. Aqui ele começa falando, né, que a humanidade atualmente é como um grande organismo coletivo. E nós somos um organismo coletivo, até por essa questão da internet, né, fez de nós quase que todos um só. Você vê, todo mundo sabe a mesma coisa, todo mundo faz tudo igual. Não é isso, Amaury? Nesse sentido, eu entendi assim. São as personalidades humanas tão desumanas, né? E que se envolvem, né, no desequilíbrio que trazem. Então, há que se compreender que somos todos terceira ordem, né? Salvo alguns de nós aqui que chegam com finalidades específicas, saindo da terceira ordem, outros entrando na terceira ordem, a maioria de nós transitando por essa massa de gente desequilibrada e que nos auxiliamos no processo de reajustamento e redenção, como ele diz. Então, a compreensão de que o trabalho de Telésforo aqui, e fica muito claro quando ele expõe, né, para não sairmos muito da obra aqui, que esse trabalho no departamento de comunicação de O Nosso Lar tem, sim, essa finalidade de preparar as pessoas para cada vez mais se prestarem à tarefa dessa interligação do mundo espiritual com o mundo material. Nós sabemos que a velocidade do progresso se dá tão mais rapidamente porque recebemos esses presentes enquanto dormimos, enquanto estamos vigilantes e praticamos ou exercemos aí essa necessária mediunidade, né, no afã de contribuir com esse reajustamento e redenção. Quantas vezes a gente vai dormir sem uma solução para determinado problema e acordamos com a solução prontinha? Quantas vacinas já foram descobertas para o mundo, quantos avanços na ciência, que se atribui ainda
aos lampejos de inteligência dos encarnados. E nós sabemos que essa inter-relação, esse exercício da mediunidade, esse departamento de comunicação trazido aqui pelo Telésforo, né, e por todos os seus, tem uma finalidade nobre, importantíssima, e que não admite vacilo na hora de praticar, na hora de exercer. Porque somos doentes associando-nos a doentes. Então, se não tiver uma ajuda externa, se não compreendermos que estamos expostos a isso o tempo todo, isso aqui vai ser uma torre de Babel. Só não é mais por causa desse trabalho, né? Não, e ele fala aqui, né? Precisamos oferecer ao mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Olha que responsabilidade, gente. Lenia, eu pensei aqui nos trabalhadores do Senhor, até anotei aqui o Evangelho, capítulo 20, item 5, né? Como é que ele fala aqui? Trabalhemos juntos, de todos essa parte os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Né? Isso, sem arranjar confusão, ficar besteirinha aqui, besteirinha ali, atrapalhando a obra principal, né? Atrapalhando o objetivo maior, que é justamente a gente aprender, como ele fala aqui, a ter maior entendimento do Espírito do Cristo. Né? Então, se a gente ficar nessas separações, nessas besteiras, a gente não alcança o objetivo, que o objetivo é o quê? Como ele fala aqui, trabalhemos juntos, unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, né, ao chegar, encontre a obra pronta. Né? Então, gente, olha a nossa responsabilidade como, não é, como que a gente já conhece, já tem conhecimento, sabe? Então, a gente tem que trazer esse conhecimento para a nossa realidade, porque quando o Telé fala aqui, né, que ele fala, criminosos agarram-se a criminosos, doentes se associam a doentes. Por quê? Porque estão na mesma faixa vibratória, né? Estão nos mesmos pensamentos, estão com as mesmas dificuldades, então vão se associar mesmo. Mas qual é a proposta? Qual é a proposta real? É sair dessa faixa, se associar a Jesus para poder fazer a diferença. Fazer alguma coisa diferente, porque isso que eles, espíritos desencarnados, esperam de nós. Esperam uma postura diferente, que a gente possa se esforçar para isso. Como fala a nossa querida Francisca, é difícil, mas é possível. Né? Então, depende de nós, é a nossa escolha, né? Não é, e ele está falando desde Roma, né, que a gente ainda está nesse passo a passo. É como diz o personagem lá, é um passinho para frente e um passinho para trás, né? A gente não consegue ir só numa mesma direção, a gente fica nesse vai e volta. Né? Que coisa, vamos caminhar, né? Vamos, porque a gente já é possível, gente. Isso é uma esperança muito grande, sabe? Às vezes, como falam os espíritos, né, para a gente, eu acho que está no livro dos espíritos, que se a gente fizer poucos esforços, né? Não é isso? Eu não sei qual é a questão. Né? Mas eles falam lá. Esforços é preciso. Não é poucos esforços. Quem sabe a questão aí fala, que eu não sei muitas das questões, não. Mas eles falam, com poucos esforços, né, vocês podem fazer e avançar mais. Né? Quer dizer, então, se a gente pode se esforçar um pouquinho com essa visão, porque a gente precisa ter essa visão de ser imortal que a gente é. A gente tem que ter a consciência, Leni, que a gente tem que assumir um papel. Nós temos um papel na construção da obra divina. E se a gente não assumir esse papel, não realizar a nossa parte, a parte que nos cabe na criação, né, a gente não vai conseguir nunca melhorar o nosso planeta, que ele depende de todos nós. Não é isso, Amauri? Fala, Amauri.
Olha, o lado consolador disso tudo, ele traz em seguida para dizer que a gente está chegando lá, mas não sem muita ajuda e não sem esse aspecto consolador que pede a doutrina, que traz a doutrina, mas também traz os níveis de exigência pela consciência que incute nas pessoas. Então, se não for pelos caminhos da caridade, né, se não for com esse sentimento de solidariedade, de ofertar-se ao trabalho, de se preparar e estar disposto e disponível para o trabalho, as coisas não vão avançar, né? Eu não vou antecipar aqui, mas eu acho que o final, né, o final do nosso texto hoje vai ser assim: olha, vocês pegaram macio no começo, mas depois judiaram, hein? Essa é a ideia, de deixar os médiums, quanto mais conscientes forem, quanto mais patentes forem as mediunidades, mais vai arder a orelha daqui a pouco. Então, deixa eu ler. Eu sempre digo que eu sou médium de pedra, né? Não ouço, não falo, não vejo. Mas essa mediunidade de pedra, né, não me deixa de raciocinar e pensar com o que eu já tenho. Sabe? Então, eu não preciso ver, eu não preciso ouvir. Eu sei, através das leituras e da mediunidade, de pessoas sérias, de trabalhadores sérios, sabe? É o senhor Divaldo Pereira Franco, é o senhor Francisco Cândido Xavier, mediunidades preciosíssimas, que trazem para a gente a mensagem cristã vista de maneira clara. Então, eu preciso ser média. Mas eu nunca ouvi de espírito falar. Mas eles falam através dos livros. Eu raciocino, sabe? Eu raciocino. Então, com o meu raciocínio, né? E com o que eu leio, e o que eu aprendo com a mediunidade preciosa de Dona Ivone do Amaral Pereira, com esses espíritos, com tantos médiuns que traz para a gente essas mensagens dos espíritos, mais eu preciso, sabe? É só questão de raciocínio lógico. Leni, a gente não está mais como São Tomé, né? Preciso ver. Exatamente. Então, a gente precisa pegar falar assim, caramba, isso é o certo. E aí a gente começa a analisar. Se a gente seguisse minimamente o que Jesus traz para a gente, como o mundo estaria hoje, gente? Isso é raciocínio. Sabe? O raciocínio lógico. Se eu conseguir amar meu irmão, se eu conseguir compreender, se eu conseguir fazer um esforço de renunciar determinadas coisas, gente, como seria melhor o mundo? Isso é raciocínio lógico, sabe? Então, eu acho que eu não preciso ter uma mediunidade retumbante para entender isso. Sabe? A gente tem que parar e refletir. Quando a gente reforma íntima. Né? É tal da reforma íntima. Abandonar os atavismos, abandonar o orgulho e egoísmo. Coisa que para nós ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil, né? Mas, se a gente não começar a caminhar por esse caminho, como é que vai ser no futuro? Leni, você sabia? Eu fico muito preocupada em querer ouvir isso. Não fica não. Escuta. Então, escuta o Telésfero agora. Ele fala assim, a essa altura, Telésfero interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussente na Assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseje servir, procure outro gênero de tarefas. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante,
Em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto. Olha, olha, olha. Foi aquela chamada de atenção que um olhou para o outro e fica quietinho. De vez em quando acontece isso, né? Mas nós necessitamos ainda disso. Deixa a Mauri, fala, Mauri. Mauri é bom de falar disso, dessa chamada de atenção, porque eu imagino a Mauri chamando os outros a atenção da mesma maneira, assim, aquela vozinha. Ouvindo agora. Eu fico imaginando aqui a Leni fazendo essa apreciação assim, bem, né? Tipo assim, ó, se você não quer servir, procura outra coisa para fazer. É. É o que ele está dizendo aqui, porque o exercício da mediunidade, né, vem avançar nesse processo na minha visão, míope visão aqui, bem limitada, mas a gente compreende que o trânsito de comunicações, de informações, enfim, tudo o que a espiritualidade faz desde a doutrina dos espíritos, através de Kardec, até agora, que é nos trazer, nos aproximar desse processo, compreender de forma natural, de forma muito, muito tranquila, afastar esse lixo que ocupa por milênios a mente das pessoas, o medo do desconhecido, do invisível, as sensações estranhas, enfim, explicações as mais estapafúrdias enfim, criando um sem número de imagens, né? Convivendo com mitos, com crendices, superstições e muitos medos, né? Muitos medos. Sabemos que é isso que acontece, as pessoas que têm ali os seus arrepios, os seus mal-estares e chegam na casa espírita achando-se loucos, né? Achando-se doentes, sem cura, enfim, querendo já se entregar para as raias da loucura e pedir tratamento como tal. Então, o que o Espiritismo veio trazer foi o conhecimento de que isso tudo é muito natural, isso faz parte. Agora, isso não é só para a gente ficar aqui se deleitando, né? Imaginando assim, que bacana, olha só, enquanto todos têm medo, eu tenho uma visão apurada, privilegiada, uma explicação muito providencial para isso tudo. Agora, será que é sem uma utilidade, sem um fim útil? Alguém conhece alguma coisa da divindade que não tenha um fim útil? Então, estamos aqui diante de mais uma. Então, meu camarada, é como disse Telésforo aqui na sua preleção. Se você não deseja servir enquanto médium, procure outros gêneros de tarefa. Ele é um cara muito... Ele, sim, esse é um... Esse é um cara assim, muito espiritualizado. Esse traz assim, olha, a gente aqui já falaria diferente, né? Olha, se você não quer fazer isso aqui de bom grado, vai te catar, né? Mas ele fala, aqui no Rio, a gente diz assim, vai procurar sua turma. Vai procurar sua turma. Isso. Então, a responsabilidade do exercício da mediunidade, né, Leni, para quem nós sabemos que você está aí sendo inspirada a falar as palavras que diz, né, que nos fala, porque, com certeza, elas chegam melhor aos ouvidos de quem está aqui, apreciando o falar, né? Então, é disso que a gente fala. Todos somos ou estamos exercendo mediunidade o tempo todo, mesmo que seja com a minha, uma mediunidade de arrepios só, né? Ou você, como diz, mediunidade de pedra. Mas a gente está, assim, exercendo essa mediunidade. Quantos conselhos não são passados pela Leni aos seus filhos, netos, amigos, né? Por quê? Ela está sendo inspirada a algum turrão que não está escutando a história diretamente do seu anjo da guarda, né? E ela é inspirada
com esse seu jeito, né, simpático, sorridente, né, todo generoso, né, Mas busca aquilo. vai falando tudo que tem que ser dito. Vai falando e vai, né, jogando aquela bigorna no ombro da pessoa. Ó, você assume aí, meu camarada, porque é você que tem que fazer isso. É É dessa forma verdade. que a gente vai compreendendo o assunto e a história dessa parte da obra do livro Os Mensageiros, né, Vanessa? Com certeza. Ele E aí fala assim, eu me lembrei, gente, ó, rapidinho, tem esse livro aqui, né? O ao Espírito espírito. Altivo, né? O Espírito Luiz traz para a gente aqui assim, ó. Com Kardec, os fenômenos analisados nos mostram um mundo palpável, com limites de ação e com extrema simplicidade. Não é? Quando a Mauri trouxe essa ideia, né, do fantástico, dos favoráveis, com Kardec, a mediunidade mudou a visão. Né? Trouxe esse mundo real e palpável, que é justamente essa parte que a gente tem que ser parceiro, como nos fala aqui o nosso querido Telésforo. Né? É a parceria dos dois lados. Né? Não há fantástico, não há maravilhoso, é tudo muito natural. E quando a gente vê as coisas de uma maneira natural, fica mais fácil de conviver. Não é verdade? A gente sabe que existe um lado que é mais difícil, são espíritos que desencarnaram, que são criminosos, que são ambiciosos, e existe também um lado que quer nos auxiliar a ver as coisas de uma maneira diferente. Agora, a gente vai escolher em que lado que eu vou querer me associar. Encarnada. Olha só, encarnada, que lado que eu vou querer me associar? Né? Que lado que eu vou querer contribuir para melhorar o ambiente onde eu estou, a humanidade de uma forma geral, de acordo com a minha responsabilidade como médium, como nos diz Telésforo aqui. Né? Então, é essa responsabilidade que a gente tem que abraçar em nós. Acolher no nosso sentimento, acolher no nosso coração, para que a gente, como ele falou aqui, né, a questão do sentimento, sentir isso como verdade, não ficar só no nível das ideias, mas sentir isso como verdade, né? De proposta não só para a minha vida, mas a proposta que eu possa auxiliar também outras pessoas, com encarnados e desencarnados também, né? Com certeza. Uma parte que ele fala aqui que eu gosto muito é que ele fala que no outros ministérios a designação de trabalhadores define com precisão. Então, em outro ministério, você é isso, fulano aquilo. Mas já no ministério lá da comunicação, acima de trabalhadores, não é só trabalhadores que ele precisa de servidores que atendam de boa vontade, que a gente tem que separar essa questão do trabalhador para o servidor. Ele bota aqui bem diferente, né? Aquele que trabalha, ele trabalha por uma designação, como ele falou, né? Por uma função. Um honorário, um salário. Uma função, E aí eu me lembrei, né? Fala. Aí eu me lembrei de Jesus, né? Naquela discussão que estava entre os discípulos, né? Quem vai ser o maior no reino dos céus, não é isso? Os discípulos. E aí é muito interessante que a senhora Amélia Rodrigues ela traz para a gente um raciocínio, né? Que eles vinham discutindo pelo caminho quem ia ser o maior. Jesus só ouvia. E aí, ao final, quando eles chegam no destino deles, Jesus pergunta: o que vocês vinham comentando e falando pelo caminho? Aí eles falam, né? Não, a gente estava discutindo quem vai ser o maior, quem vai ocupar os postos. Aí Jesus fala para eles: aquele que mais servir, é o maior no reino dos céus. Olha aí, tira toda essa ideia de trabalhador, de ganhar, de lucro. Não, mas o que mais servir, né? Aquele que é o maior no reino dos céus. Então, essa questão é séria demais, né? Não basta ser trabalhador, tem que ser servidor. E aí, aqui no nosso livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, né, no item 7, o título é O Trabalho,
A gente pegou aqui um pedacinho aqui que é para a gente pensar um pouco nisso, tá? Então, vou ler para a gente. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Olha, aí pulando aqui um pouquinho, ele fala aqui, ó. Hoje, porém, sabemos que a lei de trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quando se amolgam à ilusão da preguiça. O usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todo, mas, igualmente, o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Né? Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Olha só, a criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus, e a ela se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, produzindo dentro de si mesmo as maravilhas dos céus que nos rodeiam a espelhar-se por toda parte. Olha só, né? Então, lá nos cimos mais elevados, né? Como ele diz, o trabalho não é imposto, né? As pessoas trabalham porque gostam, por alegria pura. Olha, né? É por livre vontade. É isso, Mauri? Mauri que propôs esse texto? Fala, Mauri. Fala dele para a gente. Olha, a frase, dado até o avançado aqui, eu vou falar o seguinte. A frase que normalmente nós assumimos no atual estágio, né, homogeneamente falando aí, é essa aqui que você não leu. A gente, na maioria das vezes, se reserva os braços supostos livres para a inércia dourada. É o que todos fazemos, é o que todos nos achamos. Olha, essas tarefas não me pertencem. Eu lavar os pratos em casa, eu puxar uma enxada, eu fazer um serviço de jardinagem, eu fazer essas coisas não me pertencem. A mim pertence só essa inércia dourada, né, que eu me permito, me dou a esse luxo, me nomeio merecedor dessas benesses. Mal sabe que ainda não sabe o que são benesses. Né? As benesses são essas onde você concluiu. A evolução nos leva a enxergar que tudo, né, nos compensa quando nos aproximamos da obra de Deus. Então, a compreensão disso pede trabalho. Pede trabalho do quê? De servir. Então, fora da caridade, não há salvação mesmo. Aliás, de Emmanuel, poderia você escrever assim, ao final, a última frase, em todos os textos dele. Tomou papudo, né? Porque o puxão de orelha, ele é certeiro, ele vem sempre. No final do texto, o negócio ele dá para escrever filosófico, assim. Gente, trabalho é lei de Deus, né? A lei de trabalho, né? A gente não pode esquecer isso, gente, porque o trabalho é eu gostei aqui do Carlos Eduardo, do Bom Dia, Carlos Eduardo, que ele fala aqui, ó, por isso a mediunidade é no dia a dia. Então, trabalho é no dia a dia. E, às vezes, são coisas simples, gente, muito simples. Você está andando na rua e aquele papel está voando na tua frente.
Você está na rua, é um papel voando na tua frente. E aí você vê uma latinha de lixo, e aí você passa pelo papel. Por que você não pega o papel e não joga na lata de lixo? O papel voou na tua frente. Está requisitando de você uma postura. Sabe? São coisas simples. Não precisa ser grandes coisas, não. Né? São coisas simples. Aí vem andando na rua muito bem, daqui a pouco aquele papel, não sabe se de onde vem, começa a voar na tua frente. Está dizendo assim para você, me pegue, me não pegue. vai tomar uma posição diante desse papel que está aí no chão, sujando a rua? O que você vai fazer com ele se a lata de lixo está ali? Entendeu? Então, são coisas simples, não precisa ser grandes coisas. A mesma coisa é aquele filho que fica reclamando que tem 10 irmãos, mas ninguém toma conta dos pais. Ninguém. E ele se sensibiliza e pega o pai e a mãe, coloca dentro da casa dele, porque nenhum dos irmãos quer. De quem é a responsabilidade daqueles pais? Sabe? É daquele que se sensibiliza. Tudo bem que os outros também precisavam ter uma postura, mas aquele que mais se sensibiliza com a situação é aquele que vai, eu não vou porque os meus irmãos não querem, aí começa a brigar com todo mundo. Brigar não leva a nada, né? E não leva a nada. Então, essas posturas, essas coisas mínimas, sabe? A gente tem que começar é aquele que se sensibiliza com a situação. Né? Então, a gente tem o trabalho, é justamente para aquele. E aí eu gostei muito de uma frase aqui embaixo, nessa parte do trabalho. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam, né, a ilusão da preguiça. A preguiça não é lei de Deus, a lei de Deus é trabalho. Então, aqueles que estão associados à preguiça, eles estão fora da lei, são à margem da lei, são os marginais, não é? À margem da lei, porque a preguiça não é da lei de Deus, a preguiça, o trabalho é da lei de Deus. Então, quando você vê, quando Jesus traz para a gente, né, esse sentimento, o Pai trabalha até hoje, eu também, Jesus é claro, né? Então, poxa vida, se Jesus trabalha até hoje e Deus trabalha também, imagina se Deus parar de trabalhar. Deixa eu trabalhar também, né? Deixa eu começar também, né? Arregaçar minhas mangas e minimamente procurar um trabalho. Porque se Deus trabalha, eu também tenho que trabalhar. Sabe? E deixa eu falar aqui dos nossos companheiros que estão conosco, que hoje a gente não falou, né, Mauri, né, o Leni? É a Sônia Veloso, a Francisca Liduína, a Carmen Lúcia, Olga Feitosa, Roselice Capim, a Nádia de Souza, o Carlos Eduardo, nosso companheiro, que a gente está aguardando a volta dele, tá? O José Lopes, mas quem? Brasilina, oi Brasilina, Nádia, né? Toda essa turma aí falando com a gente, né? O Carlos Eduardo falou para a gente assim, como misericórdia divina, estamos a todo tempo com a oportunidade de aprender, servir e sermos auxiliados, mediante nosso preparo, intenção e merecimento. Por isso, a mediunidade é no dia a dia, com certeza, né? Mediunidade 24 horas, né? Aquela luz acesa 24 horas, que a gente precisa estar sempre preparado, sempre atento, para tirar um copinho do chão, para atravessar alguém na rua, né? São várias as missões que nos são dadas durante o dia, e se a gente não estiver atento, elas passam por nós e a gente nem percebe, não é mesmo? A gente nem... Se você tiver alguma dúvida, desculpa, Vanessa, não. Se você tiver alguma dúvida, leia o capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, como bem lembra aqui o Carlos Eduardo nesse outro texto que ele publicou, para saber se você tem algum compromisso com mediunidade ou não.
Nosso amigo Tavares, será que já está querendo entrar para conversar com a gente? Já está no horário, né? Tavares? Bom dia, meninas. Tudo bom? Como é que vai? Belíssimo programa. Vamos trabalhar, pessoal, que um tal de papai também trabalha. O negócio de ficar trabalhando Tavares, eu te atendi no elevador, Tavares. É o quê? Na hora que eu te atendi no elevador, estava subindo, aí corri para cá para poder falar, para poder... Você, minha amiga, é uma maravilha das maravilhas. Então, a gente quer simplesmente chamar a todos que daqui a pouquinho vamos ter com o seu Vicente Cardoso, direto de Minas Gerais, das Minas Gerais, o programa Caminho da Evolução, estudo sobre o livro da Gênesis, está estudando o segundo capítulo, Deus, 8h45, daqui a pouquinho. E a partir de 12h15, um programa mensal, A Vida Continua, com a Vânia Borges, Saudade sim, Tristeza não. A partir de 12h, um programa mensal. A Vânia ela foi sair de casa para um feriado, ela, o esposo e 3 filhos, e infelizmente, ou felizmente, só ficou ela aqui para contar a história de um acidente espetacular. Ela perde toda a família, ela vem aqui falar sempre, mensalmente, desse acontecido, de uma forma bastante interessante, porque à luz do Espiritismo, ela compreendeu, entendeu e está vivenciando esse momento. Então, essa é a nossa programação para agora de manhã. À noite teremos mais programas, são 52 programas ao vivo e a cores aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Carlos, já ia mandar chamá-lo numa sessão de desobsessão lá no Fabiano. Pensei que tivesse desencarnado. Hoje iria ao Fabiano exclusivamente para fazer essa evocação. Mas como você se manifestou, sei que está encarnado, querida. Que bom, né? Que bom. Nosso amigo Carlos Eduardo. Carlos, volta, vamos trabalhar, Carlos, vamos embora. Trabalhar, isso aí. Muito bom o trabalho de hoje, gente. Muito obrigada pela oportunidade. E é isso. Mauri, pode dar seu tchau, porque já estamos na hora. Até segunda que vem, pessoal, e obrigado por me permitirem aqui fazer essas reflexões em voz alta. Grande abraço a todos e uma semana muito feliz de realizações. De trabalho, como foi bem lembrado aqui. Né? Encerramos esse capítulo falando do trabalho. Trabalho, né? Lá na nossa casa, lá no céu, geralmente quando a gente procura lá um dos mentores da casa, o doutor Hermo, cheio de queixa, né? Eu já escrevi assim, uma folha inteira de queixumes, de sofrimento, uma alma, coitada, sofrida. Aí ele fala simplesmente, filha, estude, ore e trabalhe no bem para se resolver. Trabalhe. Vai para Malé, né? Vai ocupar sua mente com coisas úteis. Vai movimentar esses braços e essas mãos. Vamos trabalhar. Isso aí. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Para encerrar nosso estudo de hoje, voltarmos segunda-feira com muita alegria no coração, com a certeza de que estamos trabalhando na vinha de Jesus, né? E que esse é o único trabalho que vai nos ajudar na nossa caminhada, a clarear nossos horizontes. Que Jesus possa nos amparar, nos envolver a todos os momentos de nossa vida, nos fazendo sentir a sua mão no nosso ombro, nos conduzindo, nos orientando e falando sempre conosco, com nossos ouvidos, nos trazendo as consolações, nos trazendo as orientações. Que a gente possa ouvir a sua doce voz e seguirmos em frente, trabalhando cada dia mais, a fim de que possamos, ao chegar ao final, dizer: trabalhamos na vinha do Senhor, somos trabalhadores do Senhor. Que aprendamos a trabalhar, sim, com muito amor, com muita dedicação, para que dias melhores cheguem para todos nós no nosso planeta. O trabalho é de todos, então que todos tenhamos essa boa vontade, que todos tenhamos essa certeza de que estamos trabalhando para Jesus
e que com Ele seguiremos sempre em frente. Que o Senhor nos ampare, nos envolva a cada dia mais, Senhor, que possa haver paz dentro dos nossos corações e que possa haver paz para todo o nosso planeta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.